O Espaço Mix começou. Ela nasceu com o signo da determinação. Depois cresceu como a filha do prefeito e da professora de Rosário do Sul. Depois de um tempo, bateu os pés para conseguir o que queria e conseguiu. Ser atriz. Leona Cavalli, seja bem-vindo ao Espaço Mix. Obrigada, Fabrício. Prazer estar aqui com vocês. Eu joguei algumas informações, mas agora você vai me explicar direito. Mas é por aí, né? É verdade que realmente eu tive que ser muito determinada e acho que a determinação é uma das coisas mais fundamentais numa carreira qualquer que seja. Na carreira do ator é preciso mesmo, porque a gente está sempre enfrentando muitos desafios e lidar com o público sempre depende de uma série de questões, né? Que a todo tempo são muito inconstantes. Mas talvez não fosse exatamente assim a filha do prefeito com a professora e tal. É que seu pai foi Mas o meu pai foi cidade, prefeito, né? 2 vezes e realmente rolou uma coisa assim de tipo rebeldia, uma cidade pequena onde não tinha teatro. Ninguém na minha família quis ser ator ou atriz. Eu com 6 anos de idade resolvi que eu seria atriz quando eu fiz teatro na minha escola, teatro infantil, né? E na escola de freiras, e aí resolvi que seria atriz e com 15 anos eu não quis festa de aniversário, fui para Londres e vi uma peça lá e liguei pro meu pai e falei, pai, eu não volto pro Brasil. Desliguei, fui procurar emprego, ninguém me deu a mínima. Uns 3 dias depois, chorando, eu falei, eu só volto se for para ser atriz. Aí ele deixou eu ir para Porto Alegre, aí comecei a fazer artes cênicas e direito, depois parei o direito e aí continuei só com artes cênicas e um tempo depois vim para São Paulo sem conhecer praticamente ninguém. Onde diabo você comprou essa cueca? Você ganhou, né, a possibilidade de interpretar a Frida nos palcos. Qual é a fortaleza e a fraqueza dessa mulher? Olha, primeiro dizer que realmente foi um presente muito especial, tem sido. E o Eduardo Figueiredo, que é o diretor, me ligou e depois Maria Adelaide me ligou para falar da Frida. E foi muito forte, assim, eu fiquei muito feliz com a possibilidade de fazer a personagem, mas antes de saber se eu poderia, eu tive um impulso de aceitar, porque na época eu tive que rever toda a minha agenda, enfim, mas aí eu não tive dúvidas, né, porque é uma personagem realmente muito forte, um ser humano extraordinário, não só pela grande pintora que ela foi, que foi muito além do seu tempo, que trouxe uma ousadia, uma singularidade, uma autenticidade na forma de pintar, como o comportamento dela, as atitudes dela, a visão que ela tinha da estética, da moda, da arte. Fazer parte do Teatro Oficina foi algo definitivo na sua carreira? Sim, definitivo no sentido de que eu aprendi muito no Oficina e foi no Oficina que eu tive a minha estreia, eu considero a minha estreia profissional no teatro. Com Hamlet eu fazia, o Hamlet do Shakespeare eu fazia a Ofélia. E aí foi muito intenso tudo, porque nós fazíamos um ato e apresentávamos, Então, quando estreou em São Paulo, ela era curta, ela tinha 8 horas. Nossa, meu gente. Super curta. Depois ela ficou curta, ficou com 6. As peças do Zé são tão curtas que deu tempo até de você ir até o hospital e voltar, né? Você pesquisou, isso Conta é verdade. essa história. Não, realmente algumas coisas aconteceram. Entre elas, teve um dia que era dia do meu aniversário, detalhe. Não foi dia do meu aniversário, aconteceu outra coisa, depois eu conto se vocês quiserem. Tinha uma cena, eu fazendo a Ofélia, em que a Ofélia se despedia do irmão dela, que era o Laertes, né? E eu levava um pote de fogo com álcool, assim, um pote com álcool com fogo. Então eu levava, aquilo era uma cena bonita, tinha uma luz linda, eu levantava aquela pote de fogo, dançava um pouquinho e depois passava e falava o texto, mas trazendo um pouco da dor da Ofélia, enfim. E um dia eu não vi e o álcool escorreu pelo meu braço quando eu fui pegar. Então, quando eu levantei, a chama subiu. E só que não doeu. Então, eu continuei dando texto, as pessoas vendo aquilo, eu continuei dando texto, tá? Dei o texto, saí. Aí fui para o hospital, foi em Campinas, foi um ensaio aberto em Campinas. Fui para o hospital, fiz o curativo e voltei a ponto de entrar na segunda cena. Você consegue enxergar uma grande chance que rolou na sua carreira?
Eu acho que teve alguns momentos. A minha carreira, ela acontece de uma forma, vem acontecendo até hoje, de uma forma muito gradual. Eu não tive, assim, um grande salto. De toda maneira, eu acho que a minha estreia no teatro foi um momento muito marcante, que foi realmente um divisor de águas. Foi com Ofélia, do Teatro Oficina. A minha estreia no cinema, que eu ganhei vários prêmios também com o Céu de Estrelas, da Tata Amaral. E depois, a primeira novela, que foi uma coisa muito curiosa também. Eu tinha feito algumas participações, tinha feito participações normais, na Grande Família, mas o Silvio de Abreu, ele foi ver, ele viu 2 peças que eu fiz. Ele viu Toda Nudez Será Castigada, onde eu fazia a Geni no teatro, e viu Um Bonde Chamado Desejo, onde eu fazia a Blanche de Bois. E aí uma vez eu encontrei com ele, sem querer, numa livraria, e ele me disse: eu gostei muito de você, vou te dar uma chance na televisão, porque eu acho que você ainda não teve uma oportunidade que você merece. Vocês imaginam como eu fiquei feliz, né? E eu não tenho encontrado alguém que me mereça. Vamos falar um pouquinho só do cinema, né? Eu acho assim, todo mundo tem o seu lado obscuro, todo ser humano tem seus segredos e tudo. Naquele filme Amarelo Manga, esse universo, ele aparece bastante. Aquelas personagens fizeram com que você também olhasse mais atentamente para o seu lado obscuro? Também, claro, a arte lida com isso, né? A arte é o tempo todo, tanto que uma personagem, para você ser atriz, naturalmente não dá para você ter nenhum tipo de julgamento com as personagens. Então não dá para você falar, olha, eu só faço a personagem que é legal, que é bondosa com o ser humano, que é simpática, que é feliz. Não, às vezes até os grandes personagens são os personagens que trazem maior contradição. Milagres existem? Também, eu acho que tem aquela visão, né, que tudo pode ser milagre e nada pode ser milagre. Eu acho que tudo é um milagre. Ao que a gente desconhece, que são muitas coisas, a gente pode chamar de mistério, de milagre, de poesia, de arte, de Deus. Você falou tudo, mas esqueceu a melhor parte. Que pediu para eu fugir contigo e abandonar o Claudiomiro. Você já foi vítima de violência ou de preconceito? Olha, nunca fui vítima de violência, graças a Deus. E sobre preconceito, eu sofri sim. Curiosamente, é uma coisa até que é bom falar, porque pouca gente fala disso. Mas quando eu comecei a fazer teatro, então de cara eu sofri um preconceito da minha cidade, porque não tinha nenhuma atriz. E o meu pai é político, advogado, a minha mãe é professora, quer dizer, como vai ser atriz? Mas aí alguém chegou a fazer comentários maldosos ou era uma coisa... Não exatamente maldosos, mas eu tive que assim, enfrentar uma situação familiar para eles aceitarem. Aceitaram bastante tempo depois. Mas quando então eu fazia teatro, eu tinha um certo preconceito das pessoas que faziam televisão e cinema em relação a uma atriz que estava começando e só tinha feito teatro. Quando eu comecei a fazer cinema, tinha o preconceito em relação ao cinema brasileiro. Depois, quando eu comecei a fazer televisão, aí tinha o preconceito das pessoas de teatro, inclusive algumas que trabalharam comigo, porque eu tinha virado uma atriz de televisão. Veja só como é um absurdo, né? É um nível absurdo. Obrigado. Valeu, muito Fabrício. Obrigado mesmo. Obrigada. E se você quiser rever esse bate-papo, é só entrar no YouTube/programa Espaço Mix. Na próxima terça-feira tem outra entrevista inédita. Eu sou Fabrício Pietro. Tchau.